Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam na paz de Deus. Para você que não me conhece, eu sou a Cris. Hoje eu estou aqui para mais um chamado de ajuda aos nossos irmãos desencarnados. E hoje eu estou aqui para falar sobre a história de um cidadão que chamava Jacó e a mãe, Dona Bilu. Dona Bilu era uma senhora que morava aqui próximo, que teve esse menino, e quando esse menino nasceu, passando algum tempo, ela descobriu que a criança era uma criança muito malvada. Uma criança que quando ela botava as galinhas para chocar, que nascia os pintinhos, ele arrancava a cabeça dos pintinhos, jogava a cabeça para um lado, o corpo para outro. Os animais, ele pegava faca e enfiava nos animais, quebrava pau de lenha, fazia os bicos também para furar os animais. E ela, observando isso, ela reclamava muito com ele. E ele falava para ela que esses filhos da mãe têm que morrer mesmo. Ela criava vários outros animais, como carneiro, bode, porco. Ela era uma criadora. Criava também uns 3 ou 4 cavalos. E sempre que ela olhava, estava aquela criança já grande, com 7 anos, maltratando os animais. Inclusive, um dia, diz que ela pegou ele furando o vazio. Vazio que a gente chama é a barriga do animal. Que ele costumava fazer isso. Tanto com faca, tanto com espeto, com um pedaço de pau. Tudo ele jogava nos animais. Pedra, ele não gostava de animal. Então, um certo dia, ela aperreada, aí ela falou para ele que quando ele morresse, ele ia se transformar no espírito de um cavalo e iria relinchar. E ele foi crescendo, o tempo foi passando, e ele ficou rapaz. E ele arrumou um emprego aqui, próximo numa fazenda. E a vida já passou a ser diferente, mas ele não modificou, porque o patrão observava que ele maltratava muitos animais. Então ele passou a não querer. Quando ele arrumava emprego, o povo passava pouco tempo, o povo despedia ele, por ele maltratar os animais. O que mais chamava a atenção é que final de semana ele gostava de ir para a cidade e sempre ele ia a cavalo. E quando chegava na cidade, os animais estavam com as ancas. As ancas é a parte da barriga, tudo cheio de sangue. Por quê? Porque ele botava a espora no pé dele e ele ficava futucando a espora. Eu não sei se vocês conhecem, mas espora antigamente usava, não sei se ainda usa, é um negócio que bota no pé que tem umas pontinhas e ele enfiava nos cavalos até furar. Quando não era isso, era arreio. Arreio novo, que é feito de corda, que é para botar no animal. Só que ele comprava grande, que desse para ele bater no animal. Aí ele batia tanto que os animais ficavam todos machucados. Então, os patrão via isso e despedia ele. Ele nunca conseguiu mudar esse gênio dele, de ser malvado com os animais. Então, um dia, ele voltando da cidade, geralmente todas as vezes que ele ia para a cidade, ele gostava de beber. E ele voltando, ele acho que voltou revoltado, não sei. E voltou maltratando o animal, batendo muito no animal. E o animal já estava todo machucado. E quando chegou nessa localidade aqui, o animal começou a, acho que suspender, porque o pessoal não sabe mais ou menos, mas sabe o seguinte, que o animal se jogou com ele em cima de uma cerca que existia aqui. E ele morreu enganchado em uma dessas estacas, que o povo faz assim, ó, com o bico para cima, e a estaca
entrou nas costas dele e atravessou do outro lado. E ele não conseguiu sair. Então, no outro dia, encontraram ele aqui, enfiado na estaca. Mas levaram ele, enterraram. A partir daí, o povo começaram a ouvir por aqui relinchos de cavalo. Até que o dono dessas terras tirou os animais dele daqui para ver, porque ele disse que não consegue identificar qual é o animal que relincha à noite. E tirou os dele. E continua por aqui esse relincho de cavalo por todas as partes, na parte da noite. Então, ele vendo nossos vídeos, ele nos chamou para ver se a gente descobre, tenta entrar em contato, ver se é algum espírito, ver o que é. Então, nós viemos aqui hoje e nós vamos aqui. Quando eu cheguei, eu já fiz minhas orações, já pedi licença. Eu também passei o K2 na localidade e deu presença. Então, eu vou fazer um Spirit Box e vou ver se ele entra em contato. Se for ele, entra em contato e se ele fala alguma coisa. Então, até daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero convidar você que não faz parte dessa família, que venha fazer. Também quero pedir para você que assiste os vídeos, deixa aquele joinha, que é muito importante para o canal. Pode deixar lá os seus comentários. Eu também estou amando o comentário de vocês. E quero falar para vocês que vocês são luz na minha vida, que eu amo todos vocês. E que essa família, ela só existe por causa de vocês. Então, um abraço para todos. Com licença, com todo respeito, encontra-se presença de espírito aqui? Sim. Quem é que se encontra aqui? Sou eu. Você pode falar seu nome para mim, por favor? Não entendi. Não entendi não. Como é seu nome? Repita, você pode repetir. Eu sou quem? Sou Jacó. É Jacó? Sim. Jacó, você desencarnou aqui? Sim. Jacó, você pode conversar comigo um pouquinho? Quando foi que você desencarnou aqui, Jacó? Você sabe? Sei. Quando? Quando? Há muitos anos. Mas você sabe mais ou menos quantos anos? 1960? 1960? Muitos anos, né, Jacó? 62 anos. Isso, muitos anos. Jacó, eu fui chamada aqui para entrar em contato com um espírito que vive relinchando. E o pessoal vive com muito medo aqui nessa localidade. Você pode me dizer se existe? Está falando que existe? Como é, Jacó? Como é, Jacó? Sou eu. Sou eu, mas que não estou relinchando. Como foi? Não estou relinchando. Continue. Eu estou o quê? Estou chorando, é isso? Você está chorando? Isso. Ele está chorando. Isso. Quer dizer que você não está relinchando, você está chorando, é isso? É isso, eu não consigo me livrar. Mas, Jacó, o que veio para fazer você relaxar? Ou chorar? Tá
malvado. Era muito malvado com os animais. E o quê? A sua mãe? A mãe dele roubou uma praga. Por que, Jacó? Ela rogou essa praga a você? Está falando de 7 anos. Uma praga. Sim, Jacó, mas você não respondeu. Por que ela rogou essa praga a você? Falou porque ele maltratava. Você maltratava? Maltratava os animais. Entendi. Você maltratava muitos animais? Sim, isso. E desde criança. Ele fala. Se eu entendi, ele fala não era por querer? Não era por querer? Como é, Jair? Era o quê? Como é, Jacó? Era algo. Algo que vinha nele. É isso? Pô, era algo que vinha em você. Você tá falando baixinho. Dá pra você falar mais alto um pouquinho? Dá, Jacó? Eu não tô entendendo. Era algo que vinha nele. Que era mais forte do que ele. E que ele ficava com raiva. Ficava com raiva dos bichos. E maltratava. Entendi, Jacó. Entendi. Ô, Jacó. Mas quer dizer que você precisa de ajuda, não é? Você sabe me dizer quantos anos você tinha quando você veio a desencarnar? Não entendi. 36, foi? 36? 36. 36 anos? Sim, 36 anos. Faz muito tempo, morreu muito cedo, né, Jacó? Ô, Jacó, durante esse tempo todinho você viveu aqui, nesse local? Viveu não, permaneceu, né? Permaneceu aqui nesse local, fazendo isso, sofrendo? Jacó? Sim, durante esse tempo todo. Ô, Jacó, você morava aqui próximo? Sim. Dá para você me contar no dia o que foi que aconteceu nesse local? O que foi que aconteceu? Eu entendi. O cavalo aqui, chegando aqui. Chegando aqui, o que aconteceu? O cavalo empacou, foi isso? O cavalo empacou. O cavalo empacou. E ele o quê? Meteu as esporas, foi isso? Meteu as esporas. E o cavalo não saiu. O cavalo já estava o quê? Machucado, foi isso? Já. E o quê? O cavalo ficou para trás. Quer dizer que o cavalo se jogou comigo. Sim. O cavalo se jogou comigo. Entendi, Jacó. Entendi. Ô, Jacó, a Cris fez uma pergunta que você não respondeu. Você morava nessa região? Era. Você, em que local? Ô, Jacó, em que local?
Ô, Jacó. Ele falou que essas terras foi... Essa é o que, Jacó? Essas terras eram dele. Essas terras era da mãe dele. Era dele. Era dele. Amém. Quer dizer que você morava nessas terras, era? Sim. Era da sua mãe, né? Tá certo. Tá certo. Ô, Jacó. Ô, Jacó, você quer que a gente te ajude? Sim. Mas você aceita que eu faça umas orações para você? É o que mais quero. Aceita que eu mande rezar uma missa? Aceita, Jacó? Jacó, você se calou? Ele disse que... Esse não foi um fio de esperança. Quer dizer que você aceita a missa, orações, que eu acenda umas velas para você. Sim, sim. Eu estou aqui, Jacó. Mas ele falou aí sobre um sonho. Ô Jacó, no meio dessa conversa ele falar que sobre um sonho, que sonho você falou aí? Qual é o sonho que você falou? Que falou no fio de esperança e no sonho? Dá para falar, Jacó? É o que é? Eu não entendi. Sonho de sair daqui. Sair daqui. De sair daqui. Entendi. Jacó, nós estamos aqui para te ajudar. Ô Jacó, como é que você vê esse local? Muito sofrido, muito sofrimento. Muito frio, muito escuro. Ele falou que ele sofre muito. Sofre muito. Sofre muito. É, Jacó. Muito difícil a situação. Difícil, mas nós vamos tentar, né, Jacó? Vamos tentar. Ô, Jacó. Jacó, eu queria parar a comunicação um pouquinho com você, que eu preciso conversar com o meu mentor. Tá certo? Mentor. Como devemos ajudar Jacó? Mentor disso aqui. O que eu tô falando, o caso dele é o quê? Um caso de tratamento longo, é isso? Tratamento longo. Tratamento muito longo. Como é, mentor? Que ele já nasceu. Nasceu o quê? O espírito mal. Nasceu com o espírito mal, foi, mentor? Processo. E por isso o que, mentor? Por isso que ele maltratava muito. Ele era uma pessoa de momentos. E nos momentos o quê? Momento ruim. Os animais o quê? Os animais sofriam com ele. Entendi. Mas, mentor, vamos orar para ele, para que ele saia daqui para ir para o tratamento. Posso fazer isso? Obrigada, meu. O Jacó
Eu quero lhe agradecer. Eu vou orar agora por você, tá certo? E agradecer por você ter entrado em contato comigo. Eu já entendi a sua história. E agora eu vou pedir a Deus para que Ele faça alguma coisa por você, tá certo? Tire você desse local que você falou que sofre muito e que é frio, tá joia? Tá certo. Bom, gente, e a história do Jacó, uma história triste. Como o mentor falou, uma criança que já nasceu possuída por um espírito ruim, que nos momentos terrível. Ele maltratava os animais e maltratava muito. Não era porque ele queria, mas era através disso aí. E ele acabou também pagando caro por isso, porque no dia do desencarne, ele morreu, como é que chama? Em uma estaca. Quando o animal pregado numa estaca. E o cavalo jogou ele. A estaca entrou nas costas dele. Entrou nas costas dele e saiu do outro lado. Exatamente. Então, eu vou pedir a Deus, vamos orar agora, né, gente? Para que Deus dê a oportunidade a ele a ter um tratamento para ir para um lugar melhor, tá certo? Deus Pai, Todo-Poderoso, te peço humildemente que nesta tarde maravilhosa se faz presente nessa localidade e dá uma chance para este rapaz, o Jacó, que sofreu muito nesta localidade, sofreu na vida quando estava vivo e há muitos anos que ele vem sofrendo e depois do seu desencarne, Senhor. Por quê? Porque ele nasceu possuído por um espírito ruim e por isso que ele maltratava demais os animais. E que depois da sua morte ainda passou a relinchar igual um animal. Mas ele fala que não era relincho, era chorando, era pedindo perdão para que ele saísse daquele sofrimento e fosse para um local melhor. Então, meu Deus, tenha piedade desse espírito, dê a chance a ele, leve ele para um local de tratamento, para que ele fique num local melhor do que esse, que é escuro, que é sombrio, que é frio, e que ele não suporta mais ficar aqui. Junto com teus anjos, junto com o mentor, leva ele para outro local, em nome do teu filho Jesus. Mentor, encontra-se aqui. O senhor pode me falar sobre o nosso irmão aqui, se ele subiu? Ele não subiu, mas ele foi para onde? Ele foi para um local de tratamento. Entendi. Ele o quê? Ele ainda vai passar algum tempo de tratamento para poder o quê? Para poder o quê, mentor? Para poder ser limpo. Tá certo, mentor. De lá. Entendi. Tá certo, mentor. Eu quero lhe agradecer, viu? Agradeço por nos proteger. Agradeço primeiramente a Deus, aos anjos socorristas que nos ajudam e ao Senhor, que também nos protege. Eu quero pedir que Deus se faça presente no lar, na vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo neste momento. Que Deus ilumine a vida de vocês. Que Deus age na área financeira, espiritual, na vida e na família de todos vocês, dando paz, dando luz,
dando prosperidade, dando tranquilidade, tirando todos os males e todas as doenças de cima de vocês. Em nome de Jesus.